Boa tarde. Antes de mais, eu quero agradecer à Sra. Provedora por nos deixar estar a fazer parte da história deste assunto no nosso país, porque eu tenho a certeza que hoje aqui é o começo de uma grande história, portanto, bem-aja por nos deixar estar a fazer parte da história que está a construir. Vimos falar aqui um bocadinho de dar voz à vítima. Eu não tenho coisas bonitas para vos dizer. Eu sou patologista forense, a colega Justina é patologista forense, mestra em medicina legal, e os nossos animais, infelizmente, a não ser que nós lhes consigamos dar esta voz e fazer o link, não são histórias de sucesso, porque já não há nada a fazer. Eu tentei não ser muito violenta na apresentação, reduzindo o tamanho das fotos que tenho para vos mostrar, ou pondo uma foto de segurança dos meus filhos ou dos gatos da Justina ali ao lado para podermos desviar a vista, também para quem nos está a assistir pelo YouTube. Mas isto é o que é, não é? Portanto, é bom que nós saibamos que isto existe, porque eu na sala de necrópsias não posso fazer nada a não ser dar voz à vítima. E para que nós consigamos dar voz à vítima, consigamos identificar culpados, nós temos que identificar o crime. Muitas vezes em vítimas que já não têm identidade, porque alguns dos animais nem sequer estão identificados. E é difícil por aí chegar ao detentor. E se nem houver vítima, pelo menos que nós consigamos dar-lhe a voz e dizer que aquela é uma vítima, porque senão não conseguimos fazer esta ligação. E para isso o exame médico-legal não pode falhar. Nenhum processo deste processo complexo pode falhar. Desde causa e circunstâncias da morte que queremos determinar, a avaliação se o animal sofreu, se não sofreu, se houve repetição na agressão, que possam traduzir aqui alguma violência no alegado crime. Disse bem, alegado crime. E é isto para que serve a medicina veterinária forense, provar o alegado crime. Quem é vítima, o nexus causal, ou seja, se aquelas lesões que eu estou a ver justificam a morte, ou já tive um caso, ou vários casos, em que o detentor depois até quis falar comigo para ver se eu tinha a certeza, porque eu não falo com detentores normalmente, mas ele quis falar porque ele tinha a certeza que o animal foi envenenado e era um cão que morreu de uma torção gástrica. E eu disse-lhe, pode mandar para exame toxicológico, pode provar que o animal teve acesso ao veneno, mas eu dizer que o animal morreu de causa não natural não posso fazer, porque eu tenho que dizer aquilo que vejo. Já a intencionalidade de matar, provavelmente eu não a consigo provar na sala de necrópsias. É isto. Eu tenho que tentar dizer a quem faz cumprir as leis o que é que aquela evidência me está a dizer. Dar voz àquele silêncio, e a sala de necrópsias é tão silenciosa. E eu tenho que lhe dar voz para que possa haver o infrator ligado àquele ato e possam existir consequências. As histórias que eu tenho para vos contar são histórias porque vai-se ao longo dos anos estabelecendo uma relação de confiança com os veterinários municipais, com os OPCs e também com alguns colegas que trabalham no Ministério Público, porque na prática é só por essas conversas que conseguimos fazer este link. Mas é essencial podermos avançar. Os exames médico-legais não podem falhar. Os OPCs fazem muito bem a cena do crime, acondicionam o cadáver e mandam-nos com toda a informação possível. Depois o que é que acontece ao relatório que nós damos? É esta ligação que também falta, para também crescermos, para também aprendermos, para também podermos fazer melhor. E a melhor forma de dar voz à vítima é nós termos pontos críticos onde podemos falhar. Se nós identificarmos esses pontos críticos, nós sabemos que provavelmente podemos evitar a forma de falhar. E um dos pontos críticos, sem dúvida, é a história. Outro dos pontos críticos, sem dúvida, é a manutenção de tudo quanto é registro. A minha máquina fotográfica, o meu telemóvel, tem mais fotos, obviamente, de coisas destas, do que dos meus filhos ou do que dos meus cães. A cadeia de custódia de prova não pode falhar. É preciso informar quem telefona e saber o que detectou, como fazer, para que não haja falhas. Não vale a pena o processo chegar a quem pode continuar a dar voz à vítima, que é culpabilizar o alegado criminoso, se alguma coisa falhar e depois se tudo cair por terra. Ou seja, para que o antes e o depois possam ocorrer, nós temos que fazer com que não haja falhas. Também é importante termos a noção que continua a ser a maior arma de diagnóstico o bom senso. O maior pesadelo do investigador forense, seja quem faz a cena de crime, seja de quem transporta o cadáver, seja de quem avalia a lesão numa clínica
numa sala de necrópsias ou depois no tribunal, é que não haja admissibilidade das provas. E isto depende de nós. Depende também de nós fazer aquilo que se nos pede. E pedem-nos não só um exame, não é só relatar o que vemos, querem a nossa perícia, querem aquilo que, baseado na nossa experiência e sem juízos de valor, nós possamos dar. Ou seja, documentar, relatar, recolher e depois interpretar. É também fundamental. Porque é isto que a necrópsia nos pode dizer. Causa de morte, mecanismo de morte, se a morte foi natural ou violenta, como eu vos disse, o ânimos necandi já não é assim tão fácil e já não dependerá de nós provar. A coisa mais difícil disto para mim é a hora da morte e a cronologia das lesões, que não é fácil, mas pelo menos temos que dizer se as lesões foram feitas antes da morte ou foram infligidas antes da morte ou depois da morte. Um agressor que continua a agredir o animal mesmo depois de morto, isto tem que ser referido no relatório, porque isto em tribunal tem significado e nós temos sempre que o referir. Um relatório de necrópsia médico-legal tem que incluir estas três coisas: causa de morte, mecanismo de morte e a causa jurídica da morte. Pelo menos se a morte foi natural, se a morte foi não natural, para que depois possa auxiliar a aplicação das leis, no caso que nós temos à frente. Este animal, por exemplo, tem ali um pequeno chumbo. Mas este animal não morreu por esta causa, ok? Portanto, temos que dar esta indicação a quem faz cumprir as leis. Como podemos dar esta voz? Identificar quem procura ajuda, como já disse o Dr. Phil, é importante. Quem procura ajuda foi a namorada que vivia com o namorado e que acha que o namorado lhe matou o animal, como já vou mostrar aqui alguns casos, porque o cadáver fala. E digo-vos mais, o cadáver às vezes não fala, às vezes grita. E a nossa ânsia de transmitir tudo, que até aqui podemos falhar, e é também um ponto crítico este relatório de necrópsia. Nós temos que ouvir o que o cadáver tem que dizer e traduzir isto por palavras não muito complicadas, mas palavras que sejam perceptíveis para quem depois vai levar o caso a tribunal. Sem juízos de valor e, se necessário, usar a reserva médico-legal. Já estou velha nisto e acho que já me posso dar algumas filosofias baratas. E eu acho que é na necrópsia que tenho esta obrigação. Tornar as lesões ocultas, que são invisíveis para muitos, e fazer com que elas gritem à humanidade e digam aquilo que se está a passar com aquele animal. Vou entrar aqui nos casos reais, vou olhando para os vossos olhos, portanto, a palavra de alerta é regalarem-me os olhos e eu passo o caso rápido, está bem? Para a foto menos agressiva. Normalmente é isto que nos aparece e eu escolhi os casos com base nisto, porque é diferente. Quando é usada uma arma de fogo, o número de disparos que nós encontramos, o ponto de entrada, o ponto de saída, que nos pode dar indicação como é que a pessoa estava, o agressor estava orientado em relação ao animal. Por exemplo, se for alegado que eu defendi-me que o animal me estava a atacar. Ok? Mais uma vez, estas lesões estão ante-morte, são pós-morte. Os casos de envenenamento, o perfil de um agressor que envenena um animal é diferente de um perfil de um agressor que mata o animal à paulada. E desculpem-me o termo. A premeditação do caso, os casos de negligência, que são na realidade os mais comuns, o caso do animal que é agredido, que também irei mostrar, para ameaçar o detentor do animal, e os casos em que há ostentação do cadáver a seguir. Estes são os casos de negligência, escolhi 3, pois não haveria necessidade de deixar o cachorrito chegar a este estado. Escolhi de propósito mais alguns animais sem ser o cão e o gato, por causa dos novos animais de companhia e por causa que também não podemos esquecer os animais de interesse pecuar, embora não seja este tema, e pus só um ou outro animal. Não trouxe nada de animais selvagens, porque a lei é um bocadinho diferente, mas o mesmo acontece. Este animal foi abandonado, tem uma hérnia perianal, o animal tinha prurido, fez ruptura da hérnia e ele andava pelas ruas com o intestino desta forma. Deixou-se apanhar quando já estava morto, pois naturalmente com uma peritonite. Na melhor das hipóteses, eu vou chamar a este caso negligência e deixo à vossa consideração que foi falta de limpeza nesta gaiola de um coelhinho e mais não direi. Animais que nos aparecem neste estado são mais comuns. É fácil eu dizer a causa de morte, emaciação e desidratação, o mecanismo de morte é fácil, causa jurídica da morte. Eu não sei
se este animal foi privado de alimento ou não. Mas eu tenho a obrigação, como perita, de fazer mais que um exame e dizer ao tribunal que não identifico outras doenças, porque a necrópsia também dá para excluir outras causas de morte. Eu não identifico outras doenças que possam sugerir uma morte natural. Eu não estou a dizer que o animal morreu à fome, ou porque o dono não lhe deu de comer, mas estou a dar as armas para que depois, num perfil completo, isto possa ser avaliado. Tenho a obrigação de dizer mais, e isto foi o relatório que eu andei 15 dias a pensar nele. Porque eu tenho a obrigação de dizer mais. Eu digo que o animal, o quadro dele reflete isto, mas eu tenho a obrigação de dizer que ele se alimentava porque ele tinha caroços de pêssego, tinha pedras e tinha papéis no estômago. Isto tem um significado para quem julga. Portanto, este animal podia comer. O detentor dizer que o animal tinha comida e não se alimentava, não pode ser verdade. Obviamente que, como eu vos disse, a gente estabelece aqui uma relação com os OPCs, com os colegas municipais, e eu depois do relatório emitido e enviado para o tribunal, eu fui telefonar e perguntei, ele tinha comida à disposição? Ele tinha água? Não. Mas fiz o relatório sem fazer este juízo prévio. Continuando nos casos de negligência, que são os mais leves, pois este animal, o detentor foi um pouco descuidado com os dentes, má coaptação dentária, e acabou por ficar com a língua aprisionada, como podem ver, entre os dentes, e eu passo rápido. Este animal tinha necrose da ponta da cauda e tinha traumatismo crânioencefálico, que é aquela coisa pequenina que estava ali, para não... E aquilo que, obviamente, não se põe no relatório, mas pode-se escrever de outra maneira, é que aquele animal foi segurado pela cauda com força, e foi. E este é o meu filho quando era pequenino. Como eu disse, não trouxe só cão e gato, nem animais tradicionalmente de companhia, porque há pessoas que têm burros, que são os burros de companhia, e este animal foi-lhe atada uma abraçadeira ao membro, o animal foi crescendo e veio neste estado. Este sim foi um caso de sucesso. Ou este caso, que foi atendido, também foi um caso de sucesso, foi atendido ali pela colega Justina, em que foi introduzido um arame à volta do pescoço do animal, o animal foi crescendo e também foi tirado. Este foi um caso também de um colega que me enviou para pedir opinião. O animal, portanto, o colega foi fazer sanidade para o campo e encontrou este animal, não consigo apontar, preso com aquele arame e estava também neste estado. Já estamos na crueldade. Estão comigo na crueldade? Vamos respirar um bocadinho. Obviamente que é muito fácil dizer que isto foi um acidente de caça. Não sou eu que tenho que determinar isso, eu só tenho que descrever aquilo que aconteceu. Este era o animal antes e este, como podem ver na fotografia, que eu pus pequenina de propósito, o que se vê do outro lado é o chão. Neste caso, para além da agressão com uma arma de fogo ao animal, e lá está, este cadáver grita, vê-se que estes disparos foram feitos em movimento. Não é preciso ser nenhum perito, não é? E houve ameaça ao detentor do animal. Agora é o animal, a seguir vais ser tu. Portanto, para que nada possa falhar, e eu vou falar destes pontos críticos baseado nos casos, que é para não ser mais leve, nada pode falhar. O acondicionamento não pode falhar. O animal tem que me chegar selado. E, como se pode ver, trabalha-se muito bem. Os selos de integridade. Eu tenho que assegurar a identificação do animal. E há casos em que o animal que eu tenho ali não é o animal que vai no IPC. Portanto, é logo a primeira coisa, é ver se o animal tem identificação e se bate tudo certo. Porque depois, achar o projétil não é difícil. Não tenho que o identificar, porque o tribunal facilita-me a vida. Esta é a ferida. Neste caso, queriam saber a distância a que foi infligido o tiro. Fizemos, obviamente que uma lâmina de barbear é um grande amigo numa sala de autópsias para estes casos, para se poder descrever estes halos todos. E fizemos histologia também, portanto temos que fazer tudo aquilo que consigamos fazer. Fizemos histologia, onde vemos estes resíduos, aquele pigmento castanhinho, aqui o ponteiro não me está a ajudar, são resíduos de disparo de bala e provavelmente não foi a uma distância
muito grande, porque o Tribunal pede-me tudo o que quer. O Tribunal pede-me a causa de morte do animal, a compatibilidade das lesões, se o animal na realidade morreu por aquelas razões, eu só tenho que responder. E isto é importante também, que nos chegue do Tribunal estes pedidos. E eu tenho que dizer tudo. E tenho que dizer mais, tenho que dizer se há ponto de entrada e se há ponto de saída e qual foi a orientação do disparo. E depois o Tribunal disse-me mais, depois de receber o laboratório, disse-me que me ia enviar a brigada do NAT para recolher o projétil. E é impressionante, o projétil parece que não teve nada e este animal tinha fratura de todas as costelas e de vários órgãos por onde o projétil passou. Outro caso, com um projétil diferente, que é também recolhido, e este caso foi um caso há cerca de um ano que me impressionou bastante, porque havia projéteis diferentes, havia chumbos, e nós temos que recolher todos. E isto tem um significado também diferente. Também depois de enviar o relatório, eu telefonei, as armas estavam apreendidas, era um jovem, e foi dentro da própria casa que foi a mãe que fez queixa. Obviamente que deixo na vossa cabeça o link, que não posso especular, não é? Este gatinho é a mesma coisa, um traumatismo craniano, também maus tratos. Deixo também, não vale a pena estar a descrever, não vale a pena mostrar mais as lesões. O mais comum, para além da negligência, são os animais envenenados, e de animais envenenados o meu diagnóstico chega só aqui, ou intoxicado chega só aqui. Neste animal as moscas pousavam no sangue e morriam instantaneamente, ou neste que eu identifico o tóxico. Se não, mando para a professora Anabela e a professora Anabela dá-me um diagnóstico brilhante, porque aqui é preciso mais. Também neste caso, e só sei esta história porque a detentora era minha conhecida, foi tentar assaltar a casa, o animal defendeu a casa, no dia a seguir o animal estava morto, provavelmente para tentarem. E a importância de recolher tudo quanto é vestígios. Este caso não está na crueldade, não está na negligência, está na crueldade, porque se até aqui eu lhe posso chamar crueldade, a partir daqui eu já lhe, desculpem, negligência, até aqui já lhe chamo crueldade. Não era este o animal, é só para poderem desviar o olhar. Os casos de abuso sexual são sempre extremamente complicados. Confesso-vos que faço festas quando estou a fazer a necrópsia ao cadáver nestes casos, e são casos que nos ficam a martelar, obviamente, durante a semana toda, e que é importante fazer o link. Este foi uma perfuração anal por um objeto estranho. E pronto, cá está, uma ovelha violada, e neste caso igual, ela morreu por asfixia e tinha evidências de violação, quer a nível, portanto, nos dois orifícios, mas ela morreu por ter sido segurada pelo pescoço. Obviamente que, e eu vou tirar a foto, obviamente que eu tenho que dizer se há lesões a nível do pescoço ou não, também para tentarmos perceber se foi uma pessoa, se foram duas, e vou-vos dizer, passado uns dias, naquela terra, eu sabia a terra de onde vinha a ovelha, houve um caso de uma suspeita de violação numa senhora, e eu confesso que peguei no telefone e liguei para as autoridades locais a ver se eu podia fazer mais alguma coisa do que simplesmente o meu relatório. Pois estes são talvez também casos relativamente comuns, e só o trouxe aqui porque achei bonita, se é que se pode dizer, a sentença. Um senhor deitou 5 animais, 5 bebés, ao contentor de lixo, e ele disse que nasceram mortos. Portanto, os operacionais de polícia criminal acharam que os animais podiam ter sido afogados, então vieram para fazer necrópsia. Este aqui não é o animal, este aqui do lado esquerdo era o saco onde os animais estavam acondicionados, porque se trabalha muito bem. O saco onde os animais estavam no lixo. Obviamente que fizemos os testes todos, a ver se o pulmãozinho boiava, o teste de osteomasia de Galeno, se não boiava, ou seja, se eles tinham nascido na realidade mortos ou se tinham respirado. Não, eles foram afogados, morreram provavelmente por afogamento. Fizemos histologia, havia diatomáceas no espaço alveolar, mas engraçado, quando estes vieram para a necrópsia já vinha uma sentença prévia, não sei se diz assim, do tribunal, e o senhor teve que pagar 500 € à Associação Zoófila, onde foi entregue o único animal que ainda estava vivo. Teria que fazer prova de vida da cadelita, teria que provar a sua vacinação e depois logo se veria se iria haver mais consequências. Portanto, que na realidade já há a sentença. Neste caso, quem fez a denúncia
deste gatinho que foi agredido por o detentor chegou a casa alcoolizado, foi também alguém que vivia dentro da casa, e isto para mim também fala muito. Não fala a mim, mas quando houver o link, de certeza que terá aqui um significado muito grande. Custou-me a perceber a causa de morte, tive que ir aprender porque é que havia o nocaute dos boxers, porque ele morreu de edema cerebral e não tinha grandes hemorragias. Portanto, são casos que temos que estudar porque, em termos de necrópsia, não há segredo. O segredo pode vir antes e pode vir depois. E pus aqui os apontamentos que o meu aluno tirou, porque para vos dizer que isto também é evidência. Estes apontamentos também são evidência de crime, como as fotografias, como este cadáver, a quem eu tenho que dar a voz. E é importante eu pôr aquela frase que estava no fundo: tais lesões constituem causa adequada de morte. Ou se tiver alguma indicação se o animal sofreu. A mesma coisa, este animal que fez fratura de coluna, e a importância do relatório ser feita com a linguagem correta. Neste caso, o dono disse, a pessoa que foi apanhada com o animal era pequenino, não tinha identificação, e foi dito que o animal foi atropelado e o senhor apanhou-o do chão para atirar ao lixo. Não sei se foi, não sou eu que tenho que determinar isto, eu tenho que dizer que o animal apresenta múltiplas lesões traumáticas. A agressão com objetos. Este foi um dos casos que me impressionou bastante. E este também, e neste caso, em conversa com os OPCs, achou-se que a pessoa que agrediu era conhecido. Porque agrediu, e agrediu de uma forma, foi com um objeto contundente, o animal tinha traumatismo craniano, poderia ser uma pessoa conhecida, o agressor. Este caso também me impressionou bastante, não vou mostrar o gato aberto, é só para vos dizer que o animal foi morto e apareceu pendurado depois no varal da roupa que havia no quintal, do vizinho. E o vizinho não podia ter feito porque o vizinho era um senhor que estava paraplégico, que estava acamado. Houve aqui alguns sinais de alerta que, num caso de link, se devem dizer. Qual é a minha preocupação na necrópsia? Porque eu acho que é diferente se o animal foi pendurado antes ou depois de estar morto, porque ele morreu de hemorragias várias. Este também foi um caso de um animal em que houve ocultação de cadáver. O animal morreu, o animal veio à rua, vieram 2 animais, um voltou para casa, o outro não voltou para casa. A senhora procurou o animal não aparecia, e aquilo que foi dito pelos vizinhos é que viram o vizinho com o cãozito na mão. Bem, certo é que a causa de morte também é evidente. Agora, o que a senhora desconfiava era que ele tinha sido enterrado vivo, escondido, e foi isso que tivemos na necrópsia que relatar. Também as lesões traduziam hemorragia interna, portanto eu tenho que dizer que, não vendo essas lesões de hemorragia interna, provavelmente elas ocorreram no local da morte do animal. Quem denuncia pode ser também um sinal de alerta, mas há outra forma de darmos voz à vítima, é formarmos, e formarmos desde a escola. Educar para prevenir, porque só assim se podem identificar os comportamentos e chegar à denúncia. Eu pus aqui algumas, eu e a Justina temos às vezes um entretém que é de ir às escolas e falar para meninos. Obviamente que para os do 12º talvez seja esta, para os meninos do ensino básico lhe damos um nome mais levezinho, mas esta formação também faz parte do dar voz à vítima. Algumas foram para OPCs, algumas foram para colegas nossos, outras foram para patologistas, porque é preciso que não haja medo e que não haja esta sensação de impotência que depois não vai acontecer nada. Então eu vou fazer e depois não vai acontecer nada. Portanto, nós temos esta obrigação de formar, de transmitir valores também aos mais novos. Temos o conhecimento médico veterinário, temos as leis, perfeitas ou não, estamos sempre a tempo de melhorar, mas temos o sistema, falta o link. E eu abracei há cerca de um ano um desafio novo, que foi ser juiz social, fui nomeada como juiz social. E quando aparecem casos, peço sempre que seja avaliado se há animais em casa e se há alguma história de violência prévia. Não podemos mudar o passado, podemos mudar o futuro. Podemos salvar vidas humanas, salvar vidas animais, não podemos é virar as costas. E eu vou mais uma vez agradecer esta iniciativa, porque isto é não virar as costas, isto é encarar o problema diferente, porque o maltrato animal pode nos ajudar a sinalizar e a detectar mais precocemente o maltrato humano e vice-versa, antes que aconteça o pior.
É preciso dar voz ao silêncio de quem é agredido. É preciso fazer esta articulação, denunciar, prevenir, avaliar risco. Senhora Provedora, este é o momento. Bem-haja. Obrigada, professora Isabel e professora Justina.